Olá, povo abençoado! Olá, povo de Deus! Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Duas Amigas e uma Fé. Hoje nós estamos com um convidado super especial, sobre um tema muito especial também. Nosso convidado é o Vitor, marido da Luana. O homem mais lindo desse mundo, posso garantir. Ai, cheiroso também. Voltando Não, faz propaganda. É o Rexona. Vocês já ouviram falar muito dele em outros podcasts, né? Então a gente trouxe ele aqui. E o tema desse podcast não poderia ser diferente. É o testemunho do Vitor, né? O que um ateu viu. Ou sentiu? Olha aí, ó. Muito bem. Arrasou. Então, Vitor, nos conte um pouquinho do teu testemunho. O que um ateu viu? Ou sentiu. Ou sentiu. Como é que foi? Como é que era o Vitor antes de conhecer Jesus? No que você acreditava? Você não acreditava em Deus? Você tinha suas teorias? Como é que era? 41 anos tenho agora. E há 40 eu era ateu. Eu nasci numa família católica, pai católico, mãe praticante do catolicismo. E desde a minha infância eu desacreditava na existência de Deus, sempre. Sempre. Nunca eu criei. E as coisas mudaram depois de, sei lá, metade passada da minha vida. Não sei quantos anos eu vou viver. Podia viver uns 80 no mínimo. Amém. Mas fui tocado há muito pouco tempo. E até então eu nunca acreditava em nada. Nenhum tipo de religião, existência de qualquer tipo divino, de Deus, deuses e qualquer outra coisa. Tu era defensor da ciência? Acreditava que sua ciência era correta ou não? Sou geólogo. Sou geólogo, um cientista e defensor daquilo que eu aprendi. Que a criação provinha de uma explosão. Que tal? E a evolução aconteceu naturalmente. Só que muitos questionamentos aconteciam. E a gente não tem a resposta de tudo. A busca pelo que iniciou tudo isso, acho que será uma eterna incógnita. E qual questionamento maior ficava dentro de você, assim? O que você mais questionava, assim, que dizia, isso não encaixa com isso? O que você tentei, né? te doía, assim, sabe? Eu sempre tentei querer encaixar tudo, porque eu sempre quis as coisas e quis entender sempre bem como funciona tudo. Mas não é possível ter todas as respostas. E a existência de Deus era uma coisa que eu sequer questionava. Eu simplesmente ignorava. Nossa. Simplesmente ignorava. Não existe. A gente nasceu, temos uma inteligência provinda da evolução e um desenvolvimento e uma evolução científica, Meu Deus. genética. Caraca, meu Deus do céu. E o fim acabou. Nada além disso. Não existiu mais nada. Morreu, acabou a sua consciência e ali ela é enterrada junto com o seu corpo. Era o que eu acreditava e sempre criei. Nossa, é uma mudança, como tu disse, né? Foram 40 anos com essa mentalidade, né? 40 anos com essa mentalidade, sempre relutante. E é engraçado porque quando eu conheci ele, eu sabia da posição, né, dele de ser uma pessoa que não acreditava em nada. E eu fui uma pessoa que eu cresci, a minha mãe, eu perdi meu pai muito nova, eu tinha 8 anos, e a minha mãe nessa busca de, acho que um fortalecimento espiritual, então ela procurou uma igreja, né? Então desde muito nova eu não foi a melhor igreja, digamos assim, a melhor condução espiritual, vamos dizer assim, para estar, mas foi um lugar que me mostrou que existe fé e que a gente tem que respeitar Cristo. E aí, querendo ou não, eu fui crescendo dentro desse lugar, que é um lugar que
que eu buscava e eu sentia, não só buscava, mas eu também sentia no meu interior a presença de Deus preenchendo o que era necessário. Então eu cresci com fé. Ele cresceu sem a prática dessa fé, né? Só que, eu até vou fazer uma aspas aqui. Quando eu conheci o Vitor, isso que eu vou falar para vocês não é também para ele assim uma novidade. Eu tive outras pessoas que eu conhecia, eu tive outros relacionamentos. E muitas pessoas, às vezes, que eu conhecia de dentro da igreja, que se diziam pessoas que estavam em Cristo, não tinham o caráter que ele, que não acreditava em nada, tinha. Então, assim, muitas vezes eu falava, poxa vida, um homem que está dentro da igreja, que você às vezes diz, nossa, mas essa pessoa diz que tem conduta no Senhor, acredita em Deus, está ouvindo a palavra, mas saía ali, tinha uma conduta muito pior, ou era uma pessoa muito pior do que outras pessoas que, às vezes, não acreditam em Deus, mas são pessoas de princípios, de valores, né? Isso agora melhorou muito também nele. Não que ele não tivesse, ele já tinha, e tinha princípios que sempre eu admirei quanto pessoa, não só como mulher, assim. Mas eu vejo que hoje o que ele já tinha de bom, o Senhor conseguiu moldar para ainda melhor, sabe? E então eu digo assim, às vezes minhas amigas falam assim, nas que são solteiras, quando eu casar eu quero um homem da igreja. Eu digo assim, você que é homem da igreja, você tem, ou mulher que frequenta a igreja e também é solteira, se você realmente entregou a sua vida em Cristo, você tem a responsabilidade de viver em Cristo. Não adianta você ir só na igreja e dizer, eu fui ao domingo na igreja, eu ouvi o pastor falou isso, e você sair de lá e você continuar a tua vida sem levar nada daquilo adiante. É uma pedra de tropeço para muitas pessoas, né? E aí eu digo para as minhas amigas que são solteiras assim, você não tem que pedir um homem que está na igreja, você tem que pedir um homem que está enraizado em Cristo, um homem de Deus, verdadeiramente de Deus. Porque o verdadeiro homem de Deus, ele vai amar o Senhor acima de todas as coisas e todos os outros princípios vêm junto, né? Vai cumprir, mas porque ele entende que é consequência, né? Exatamente. Sim, mas isso daí era um preconceito que eu tinha, porque o fato de eu não praticar nenhuma religião não me tornava uma pessoa melhor ou pior, apenas uma pessoa que preconceituosa. Eu tinha bastante preconceito com isso, eu tirava muito sarro. Tirava muito sarro das pessoas, das cristãs, de qualquer religião. Deixa eu fazer uma aspas aqui. Ele tirava muito sarro da minha mãe. A minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé, assim. Eita, quanto do joelho dobrado, quantas orações na igreja. A mãe sempre foi de muita... A gente não vê, quando a gente tá na casa com ela ali, a gente vê a minha mãe. Mas quando ela tá sozinha, os joelhos dela é joelho no chão, é joelho dobrado. E muitas vezes ela ia pra igreja e ele tirava sarro. E mal ele sabe, acho que agora ele sabe, sim, porque ele recebeu uma carta dela esses dias, quantos anos ela orou pela salvação do Vitor. E a mãe sempre orou assim, não para que ele se convertesse só, mas para que ele fosse salvo. Ele e toda a minha casa. Então, o poder da oração não tem, né? Ela te leva a caminhos, às vezes, que de tortuosos se tornam retos, né? E mesmo a gente tendo essa diferença de fé, nós nos dávamos muito bem, né? Porque apesar de você tirar sarro, eu meio que ignorava pra gente não ter atritos. E você também às vezes perguntava, eu acho que no fundo você tinha, mas o que ela tanto busca, né? Por que ela tem essa ansiedade, essa necessidade, na verdade? E eu lembro que às vezes eu perguntava, quando eu comecei a voltar e na igreja aos poucos, a Mel era bem pequenininha, não sei se você lembra dessa fase. E você falava assim pra mim, mas o que você quer tanto de igreja? Eu, na verdade, não estava procurando uma igreja, eu procurava a presença que tem dentro desses ambientes, né? Que é a presença do Senhor, que é aquela presença que vem e preenche, né? Só que ele sempre foi muito respeitoso, assim, apesar de tirar sarro, nada era pra, como é que eu vou dizer? Ele nunca me feriu, ele sempre teve isso mesmo. Mas o meu coração era muito fechado. Eu falava que, eu era uma muralha e eu tinha muita dificuldade de encarar qualquer sentimento. Hoje em dia o coração já abriu, mudou um pouco. Um pouco não, muito. Mas é uma luta constante. E hoje eu me envergonho muito daquilo que eu fazia, muito. Porque tirava sarro da crentaiada que eu chamava. E ficava, me incomodava, porque tinha que levar a Luana na igreja.
Aí ela se arrumava, aí ela não dirige. Tem que levar. Aí levava. Ainda que a igreja que ela ia demorava mais o culto. Eu voltava pra casa e ficava lá, daí dava um tempinho, tinha que voltar. Mas que saco, ter que ir lá buscar. Desse jeito. Eu nunca reclamei pra você, nunca falei, acho que talvez ela tá ouvindo agora. Semana passada, na verdade, ela não tá ouvindo agora porque eu falei semana passada sobre isso. Sobre a vergonha que eu sinto sobre isso, o constrangimento que eu tenho. Porque, ela tava buscando, e eu afastei ela de Deus por... A gente tá 17 anos junto. Uns 15. Uns 15, fácil. Mas não se envergonhe, porque é um testemunho que você tem hoje, né? O Senhor te encontrou mesmo. Sim. Eu não tirava tanto sarro, mas eu também, aquele crente lá, meu Deus, o pastor, meu Deus, né? O Senhor tem misericórdia de nós, né? E é engraçado que às vezes a gente fala assim, aquela pessoa, aquele crente e tal, mas se você, mesmo incrédulo, sabe que tem o crente, e se o crente dobrar o joelho e faz uma oração, Deus ouve, a primeira pessoa que você fala assim, sei lá, tô com um problema na minha casa, com a minha mãe, com a minha avó, com a minha tia, faz uma oração por mim. Sim. É uma crença, não crença, não dá pra entender, né? Tipo, acredito, não acredito, então... A hora que o calo aperta, tu não nega. Não nega. Vou orar por você. Você não acredita naquilo, mas deixa que olha, mal não faz. Mal não faz, mas por que não abre o coração para sentir também? Não abre. É que eu vejo assim, eu por muitos anos, eu sempre acreditei em Deus, mas eu não vivia em Deus. É uma diferença bem grande. É diferente. Eu desde pequena, assim, eu lembro, assim, essa semana o Senhor está me trazendo algumas coisas da memória, assim, de louvores que eu ouvia. Eu sempre tinha a Bíblia em casa, aquelas pequenininhas azul que a gente ganhava quando fazia as catequeses, sabe? Eu tinha, então de vez em quando eu lia, mas eu não tinha entendimento, porque no catolicismo não é passado, né, essa questão de você ir lá, dobrar o joelho, era Deus no céu e a gente aqui. Não tinha uma intimidade. É um Deus sem acesso, vamos dizer assim. Era, né, é só os padres que tinham acesso, a gente não tinha. E acreditar em algo que a gente não vê é desafiador. Com certeza. E muitas vezes vem de crenças que a gente tem da nossa infância também. Porque se Deus é Pai, e nós temos que confiar plenamente no nosso Pai, o que aconteceu na nossa infância, onde os nossos pais, por mil questões, e enfim, daqui a pouco não conseguiram estar presentes e proteger a gente de alguma situação, algo ruim que aconteceu, como é que eu vou acreditar em um pai que eu não vejo, se quem devia me proteger não protegeu? Né? A gente entra uma brecha, assim, uma lacuna gigante. Então, vem muitas coisas na mente ali que vão afastando realmente a gente de entender, né? E acreditar que existe algo maior. Sim. E dependendo das profissões, né? A própria medicina também... Ela precisa da comprovação. É a ciência. Sim, mas tem quantos médicos que se convertem ao longo do tempo por situações inexplicáveis que só a presença de algo maior para só o milagre, né? E é ali. Mas é nessas coisas que o Senhor se mostra, né? Tu falou da tua profissão. Claro, existe ali toda a parte científica, a parte da teoria ali dentro da própria profissão. Mas como explicar coisas que são sobrenaturais aos nossos olhos? Que tu pensa e fala, mas como é que a natureza ia desenvolver isso, ia criar isso sozinha? É muito provável que nós estejamos aqui simplesmente por uma evolução e o que nos faz se tornar tão diferente dos outros animais. Porque nós temos toda essa consciência, porque nós pensamos, porque nós raciocinamos, porque nós construímos. Da forma que nós construímos, nenhum outro animal constrói. Tem um castor que faz uma barragem, mas, gente, é algo mecânico. É algo mecânico. Como nós, não tem ninguém. O Sr. Vini falou, né, que Deus, ele é muito inteligente, mas ele é o ser mais inteligente, né? Ele criou todas as coisas, mas ele deu o poder do homem dominar sobre todas as coisas. Ele foi contando assim, por exemplo, o engenheiro, Deus deu poder de raciocínio para ele fazer uma casa, o médico de cura, sabe? Ele vai colocando poderes nas pessoas, tipo, através da grandeza dele, um pouco o nome para dominar sobre tudo, sabe? Nossa, quando ele falou isso, eu achei muito legal.
E o que está aqui na palavra, né? Está em Gênesis, no capítulo 1, do versículo 26 ao 28. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenham ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus nos deu tudo, né? E Ele nos capacita para que a gente consiga cuidar das coisas que Ele nos deu. Só que mesmo quando a gente não tem esse entendimento, o Senhor Ele lá no início, Ele capacitou todo o ser humano, crendo ou não crendo em Deus, né? Mas conforme a gente vai tendo entendimento, a gente vê que é tudo pela obra dele, é por ele. É ele que faz. No fim, tudo volta pra ele. Tudo volta pra ele, né? No fim, tudo... Você começou em gente, você vai se apaixonar. É outra coisa. Não, eu tava buscando já mais a questão de como encaixar o tempo geológico. O tempo geológico é muito diferente do tempo na Bíblia. Que, sei lá, tu vai buscar o início das primeiras pessoas na Bíblia 2000 anos antes de Cristo? Quando que eram os primeiros? Acho que foi isso aí. Eu tinha na minha Bíblia, tem lá, por aí. E daí a pessoa subentende que tudo foi criado há 2000 anos atrás. O mundo foi criado há 2000 anos atrás e dali partiu e estamos até hoje. E em tempos geológicos, porque Deus nos dá essa inteligência, porque Deus nos permitiu conhecer e aprender a datar uma rocha e saber que aquela rocha tem 4,3, 4,4 bilhões de anos. Porque que Deus nos deu o conhecimento de entender como é que esses fósseis foram sedimentados. Meu Deus, coisa linda. E existem e por que eles estão aqui nessa posição, e essa rocha tem 500 milhões de anos. E daí eu fui buscar, e alguns teólogos entendem que na tradução lá, vinda do hebraico, era Yum, acho que era dia. Deixa eu pegar. E eles entendem que, na verdade, pode ser tratado como um período. O que, em termos geológicos, ficaria muito mais fácil de encaixar a criação de tudo, e em tempos geológicos fica mais fácil pegar... Eu não achei. Eu não deixei separado aqui. Eu não vi como é que eu com o meu caderninho aqui, ó, vou falar isso aqui. Mas a intenção é essa, ele né? entende Já fui. que pode ter períodos. O dia 1, a criação não é das trevas. Foi céus e trevas? Não foi céu. O céu foi no terceiro ou quarto. Da luz. Primeiro da luz. O primeiro foi a luz. Foi a luz. E daí todos os dias começam no fim do texto. E houve tarde e manhã no primeiro dia. Ai, é muito lindo você aí ficar no imaginando. segundo dia a mesma coisa. E daí no sétimo dia não tem esse texto. Mas sabe quando... Aí dizem, será que o sétimo dia está sendo ainda? Já finalizou? Por que não terminou o sétimo? Será que Deus está aproveitando? Nossa. Sabe quando... Eu já sou apaixonada por Jesus, né? Assim, sou louca por ele, né? Mas teve um dia que eu falei assim... Nossa, como ele é lindo, ele é maravilhoso. E como é que a gente às vezes pensa em duvidar quando a gente foi naquele... Agora em janeiro que a gente levou as meninas para ver os planetas, as estrelas. Sim. É tão lindo porque assim, tudo que ele explicava, ele dizia assim, ó, tal planeta está à distância de tal planeta, porque se ele tivesse mais próximo, poderia acontecer tal coisa. Não estaria nessa ordem. E eu dizia, meu Deus, olha, até o espaço de um planeta ao outro é calculado por Deus.
Então eu falei, e aí você olha assim, a gente vê aquela lua linda, aquelas estrelas explodindo o tempo todo, aquele colorido, aqueles planetas perfeitamente desenhados e feitos, e uma pintura, e você diz, o que sou eu perto de uma criação tão grande? Não tem como você não se apaixonar por Deus. Não tem. Né? Aí eu falo, olha como Deus é perfeito, né? Porque o Vitor é o quê? Geólogo. Então ele te colocou numa profissão para você entender da criação de uma forma que nós que não somos geólogos não vamos entender. Principalmente o espaço-tempo é muito difícil da gente entender. É muito impalpável, 4 bilhões de anos. Cara, a gente está na Terra em tempos geológicos, o ser humano tem 2 milhões, 3, os mais macacão, assim, 3 milhões de anos. Nossa, Aí tinha um livro que separava o que seria, né, o desenvolvimento da Terra em 24 horas. E a gente tá no último minuto de existência. Se você pegasse o que supostamente tem a Terra, né, desde a sua criação, que é 4,3 bilhões de anos, e fosse compilar tudo isso num dia só, o nosso período de existência na Terra seria o último minuto. O último minutinho ali a gente passaria a existir. Nossa. Então, assim, a gente é muito pequeno. Nossa. Muito pequeno. Muito pequeno. E, assim, são muitas condicionantes para a gente poder viver. Tinha um colega meu que falou que eram 122, ele tinha lido 122 condicionantes para a existência do ser humano na Terra. E isso se acontecesse agora, se acontecesse a gente há 60 milhões de anos, a gente estaria disputando espaço com os dinossauros. Como é que você ia desenvolver, ia se criar, multiplicar com a coexistência de animais que poderiam te engolir inteiro com uma mordida? Não ia. Então, é muito pouco provável que só evoluindo nós chegamos onde estamos. É a minha opinião essa. É pouco provável que a existência nossa aqui seja assim, evolutiva. Mas assim, a teoria da evolução explica. Charles Darwin explica, né? Mas é uma teoria. É palpável. Mas ela não é completa. Enfim, né? E com todo esse conhecimento que tu tens, e agora sentindo a presença do Senhor, conhecendo Jesus verdadeiramente, como é que tu correlacionou e tu consegue encaixar isso de alguma forma, né? Porque são teorias... Eu só aceito. Quebra-cabeça. Eu só aceito. Antes o Espírito Santo tinha ministrado e agora eu te fiz a pergunta e ele trouxe de novo. A gente não precisa entender tudo. Não. Né? Não. Mas é até bíblico, né? Mas a gente não Bíblia tem diz a isso. capacidade de entender tudo. Que Deus, Tu vai ele entender não muito vai te dar de um todas as determinado respostas. assunto. Tu vai entender muito do determinado assunto. Tu acha que entende muito daquele assunto, mas sempre vai ter alguém que entende mais. E eu sempre queria entender, eu adoro aprender sobre tudo. Eu adoro aprender sobre tudo, eu sou bem curioso. Mas eu, às vezes, eu não consigo encaixar tudo que aprendo. Eu não consigo. E daí fica, meu Deus, e agora? E começa a ficar... É que certas coisas são fora da nossa capacidade cognitiva. Então, aceita que dói menos. Foi o que eu passei. E o Senhor não vai permitir que a gente entenda e saiba de tudo, porque Ele quer que a gente confie nele. Sim. Muitas coisas que acontecem na nossa vida a gente não vai entender o porquê, os porquês, né? Então, Sim. a gente tem que aceitar, quando a gente aceita que dói menos, continua confiando. Mas aí que tá, é possível coexistir tudo, é possível tu acreditar na ciência, ter fé e acreditar em Deus, por que não? É que a verdadeira ciência, a gente estava falando sobre isso esses dias, né? Ela faz você enxergar que as coisas só existem por conta de Deus, Sim. né? Ela te aproxima de Deus e não o contrário. Né? Tu vai vendo, então
as coisas existiam ali há muito mais anos antes da primeira pessoa, do primeiro registro de ser humano, né? Sim. E na palavra tem algumas expiações teológicas também que falam que o mundo antes era só dos anjos, né? E quando o inimigo se revolta e quer copiar Deus, que ele manda o inimigo embora, aí ali começam, então ele desce, né? E aí ele habita a terra e aí começam-se então os primeiros movimentos, né? Olha. Então é umas teorias que tu vai buscar. Por isso que eu já nem vou, eu falo, Senhor, não preciso saber, eu leio o que tá aqui e tá tudo certo. Mas a leitura da Bíblia nos ajuda muito, só que interpretar ela. Eu tenho bastante dificuldade em interpretar. Eu acho o texto ainda complexo. Nem tudo que entra fácil na minha cabeça. Pelo fato de estar acostumado a fazer leituras técnicas. Então, aí eu abro isso aqui, cadê o começo, a introdução, cadê o desenvolvimento disso daqui, e cadê as referências, e não tem, e a conclusão. E é muito interessante porque quem traz essa revelação é o Espírito Santo pra gente, né? Quando eu comecei a ir pra igreja antes da minha conversão de fato, assim, gente, eu tentava ler a Bíblia, eu não entendia nada, eu não entendia uma palavra do que estava escrito ali. Sim. Eu também. E aí eu comecei a orar e comecei a falar, Senhor, mas me traz, porque eu não entendo. E foi muito curioso isso aqui, depois do batismo, depois da minha conversão, de eu começar a entender e buscar mais o Senhor, eu li, assim, umas palavras difíceis, que dependendo da versão é mais difícil a leitura, o Espírito Santo ia trazendo, e a palavra é viva, né? Tu pode ler a primeira vez, tu vai ter um entendimento, tu lê de novo, tu tem outro, e o Senhor vai revelando conforme Ele quer pra gente, né? Sim. Então tem revelações, por exemplo, a Gênesis, tem pessoas que têm a revelação na primeira leitura, tem pessoas que vão ter lá, terceira, quarta leitura. Não, e às vezes você fica estudando um capítulo por dia. Eu tenho a minha leitura assim, eu vou tentando entender, e às vezes entendo, não entendi nada disso daqui, deixa quieto. Aí amanhã eu vou lá, leio de volta, e vou indo, e vai entrando na cabeça, mas demora, é tudo no seu tempo. E às vezes você pega um capítulo, lê assim, nossa, De primeira. arrebentei, eu entendi tudo. Mas eu acho que Deus ministra, quando você lê, assim, Ele... Naquele dia específico, ele ministra algo para você. Eu digo isso porque, assim, eu li todo o Novo Testamento e eu tinha uma dificuldade tão grande de ler o Antigo Testamento. Falei, meu Deus, eu não consigo. Eu comecei a orar sobre isso. Falei, Deus, eu preciso entender não só como as coisas se desenvolveram, né, ali, mas como elas se iniciaram, né? E eu comecei a orar muito ao Senhor, assim. E eu comecei a ler Gênesis. Meu Deus, eu amei. Assim, a cada leitura eu ia entendendo mais o Senhor, e na minha vida aquilo foi se intensificando. Eu lembro que eu acabei Gênesis assim, José morreu. Mas eu não queria, assim, eu vivi a vida de José e eu consegui entender, assim, para mim particularmente, a vida de José foi o que mais me marcou, assim. E eu conseguia sentir as dores que José sentiu. Consegui ver a grandeza dele como homem de Deus, e eu vi José de uma outra maneira que muitas vezes ninguém tinha me apresentado. O Espírito Santo me revelou um olhar sobre a vida de José muito diferente do que eu ouvia na igreja, por exemplo. Então, assim, é o Espírito Santo que vai trabalhando mesmo e vai abrindo a tua mente, assim, sabe? É ele que vai dando aquele querer dentro do teu coração. Não tem explicação. Na palavra fala, né, que tudo que a vontade de buscar o Senhor provém do próprio Senhor, né? Então a vontade de ler a palavra, o entendimento dela é pelo Espírito Santo, né? Não é pela nossa obra, pelo nosso intelecto. Né? Isso aí. Então, voltando para tua conversão, Vitor, o que tu sentiu, que experiências tu teve, assim, que te fizeram olhar e pensar que existe um Deus e te fizeram se converter? Foi abrir o coração. Foi deixar aquela muralha ser derrubada, pedrinha a pedrinha, e o Espírito Santo entrar. Aí a minha voz que nunca me abandonou, que desde o início eu ouvia e não acreditava. Eu falava que era meu sexto sentido na época, que já me tirou de alguns acidentes de carro. Desvia dali, não vai por aqui. E assim vai. Não faça isso. Que lindo. E na maioria das vezes que eu desobedecia, dava errado. E daí,
o meu processo mesmo que fez sentir Deus foi aos poucos, não foi assim aquela coisa, hoje eu acordei acreditando em Deus. A Luana passou por um período que ela estava psicologicamente abalada, se afastou do trabalho dela e no processo de cura dela, ela veio a conhecer uma nutricionista que tirou a família da escuridão. Chorar. Mas não, Tirou a não. família da escuridão. Eu sei. E a Luana começou a ir na igreja. E eu levava, mesmo sem acreditar em nada até naquela hora. Cheio de feridas, todas abertas. E a Luana começou a frequentar a igreja e eu levava. Eu levava a Luana e não entrava. O Felipe era assim também. E o culto era quando? Era uma horinha. Era uma hora bem Era um atrás contadinha. do outro no Presidente Médici lá. E daí era o tempo de levar a Luana, eu voltava para casa, mas sentava, fazia nada, eu ficava em casa. Mas eu não ia na igreja. Já tinha que buscar. Buscava reinando. Buscava reinando, mas pô, já tá na hora. É domingo. É domingo, não é dia de fazer nada. E era assim com esses preconceitos que o Espírito Santo foi entrando. Até que teve um dia que eu pegou e eu fui lá. Falei, mas já que vou levar a Luana, Não ficar. vou ficar. Vou ver o que tem aí. Vou ver o que tem aí. Eu já tinha começado a terapia. Eu não lembro se eu tinha começado a terapia com você. Tinha. Eu já tinha iniciado a cura das minhas feridas. Engraçado que a nutrição, ela nunca foi... O Senhor tem me revelado cada vez mais isso, né? Já falei do meu testemunho, que profissionalmente eu sou nutricionista. Mas a nutrição, para mim, na minha caminhada, ela nunca foi sobre o alimento em si. Muitos poucos pacientes passaram comigo e o foco foi só a nutrição do corpo com o que eu vou comer. Sim. A maioria das minhas consultas, 95% bem tranquilo, até mais, as minhas consultas sempre a gente falava da parte emocional, de outras questões. E quando eu comecei a conhecer Jesus, comecei a buscar, eu comecei a levar a Bíblia junto. Quantas vezes eu lia um negócio no dia, aí o Vitor vinha e na hora falava, não, pera aí, eu ia lá, pegava a Bíblia e lia pra ele, né, pra Luana também. Muitas vezes. Porque nunca foi sobre a comida em si, mas o nutrir o nosso espírito com aquilo que o Senhor me entregava pra nutrir. Eu fui nutrida, não é obra minha, é o Senhor que me usou pra ser instrumento na família deles e hoje eles são nossos amigos do coração, né, amigos que o Senhor nos deu. E é muito curioso, porque quando o Vitor chegou pra mim, a primeira vez que ele veio, ele falou que ele não acreditava em nada, que ele era ateu. E eu fiquei, hã? E uma pessoa muito próxima a mim, há uns anos atrás, também falou que não acreditava, mas ela era nova, então eu nem dei muita bola, e depois ela foi mudando, e ela mesma foi falando de Deus, e enfim. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer comigo agora? Porque a Luana, ela já conhecia o Senhor. Já, estive afastado só, né? Ela estava afastada, mas ela conhecia muito mais do que eu. Né? Então eu fiquei, e o Senhor foi ministrando, o Senhor foi falando, foi tocando na vida dele, e a Luana disse, não, ele é durão, ele não vai chorar, ele não quer. Na primeira ele já se derramou, e eu falei, não é o que ela disse, mas porque o Senhor já estava tirando os tijolinhos ali, né? Sim. É que imagina, Era gente... meia hora de consulta nutricional e 1h30 de terapia. Mas pensa, sabe por que eu disse isso? Porque, imagina, a gente tá há 17 anos juntos, vamos contar que isso aconteceu há 2 anos atrás, 15 anos. Eu vi ele chorando mesmo nesse tempo, 2 vezes que eu me lembro. No máximo 3, ali quando a Melissa nasceu. E a Lívia também, foi uma emoção, mas não foi um chorar. Eu vi ele chorando uma vez que ele foi muito mal na faculdade, ele ficou muito frustrado e ele queria passar, e ele tinha se esforçado, ele não tinha conseguido a média por pouquíssimo ponto, então aquele dia eu vi ele muito assim, emocionado, muito triste, ali, e quando um tio dele, que era muito querido, faleceu, que eu vi ele assim, aos prantos. Então, foram 2 vezes pontuais. E aí depois a Mel nasceu, então ele ficou emocionado, a Lívia veio também, outra emoção, mas foram essas únicas vezes que eu vi ele chorar.
Então eu imaginava assim, nossa, se ele não chorou comigo, imagina que vai chorar com alguém, né? Tá vendo pela primeira vez. Exatamente. Então, Mas aí nem era porque aquela coisa do homem não chora. Ah, o homem chora. Chora muito mais que muita mulher. E é porque o meu coração era fechado. Não deixava, não permitia que nada entrasse. nem mesmo nós que éramos um casal muito bem, sempre se deu bem, sempre se amou, sempre se respeitou. Sim, Até pra mim, assim, você sempre foi uma muralha em algumas coisas, né? sim. Foi, porque ele tá, meu Deus, O Senhor transforma. meu Deus. E entrei. E o que foi que você sentiu, então, que Entrei fez? na igreja. Não foi assim, entrei na igreja, aí fui lá, recebido, todo mundo cumprimentando, um monte de gente lá na entrada. Achei esquisito, porque a última vez que isso foi em 2023, finzinho de 2023. A última vez que eu tinha entrado numa igreja foi no casamento dos Seu meus irmão. irmãos, que foi em 2013, 14. Tinha a Melissa já, né? É. 2014. Eu fiquei praticamente 10 anos afastado da igreja, não. Sem entrar numa igreja. E eu entrei porque era casamento, eu não ia entrar lá para ver o culto. Aí me ofereceram um café, uma água, sentei. Todo mundo recebeu bem, não era o tipo de Tinha amor. recepção que eu pretendia receber. Eu imaginava que ia ser uma coisa fria, gelada. Como em outros lugares a gente tinha Sim. ido, né? Eu falei, legal. Aí já chegou lá o pastor, quem que visita a igreja na primeira vez? Eu não ergui a mão. Eu não preenchi o connect. Não preenchi, fiquei bem quieto. Nem sei como é que eles me descobriram que eu me tornei membro. E foi assim. Gostei, louvor. Ah, foi o louvor que te Foi pegou, no a verdade. louvor. O louvor me pegou. Maranata. E ali começou a entrar, Maranata. E ali O começou a Senhor entrar. tem seus meios, né? Sim. E a palavra eu não entendia nada. Eu viajava, porque, eu sabia da existência de Jesus, eu não sabia nada além disso. Eu sabia que, Noé construiu um barco. Desse jeito assim, não sabia nada. Não sei nada ainda, né? Tá indo, construindo e agregando conhecimento ao longo do tempo. E daí gostei. Voltei pra casa. Coração ainda muito fechado. Não fui tocado. E foi aos poucos. Aí na outra semana eu tinha que levar a Luana de volta. E falei, vamos. Mas eu acho que eu não fui todo fim de semana ainda. Falhava. Não, falhava. Indo, assim, aos Começou poucos. eu, depois foi a Mel. Lembra que a Mel teve curiosidade? Aí depois, quando você levava eu e ela, e você começou a querer ir. Que daí a Lívia também queria ir na escolinha, né? Aham. Lembra? E elas adoravam. E na verdade não se permitiam ir por mim, porque o fato de eu ser ateu, eu não sou uma pessoa ruim. Exatamente. Isso era um dos preconceitos que eu tinha, porque eu ficava assim, olha o tipo de gente que frequenta ali, que tu sabia que tinha ladrão, bandido, assassino, traficante. Tem tudo. Tudo. Tem de tudo, Mas e qual que importa as feridas da pessoa, se ela superou aquilo, sabe? Eu já era muito preconceituoso. Mas o Eu papel... tenho muita vergonha disso. Eu tenho, Sim. sabe? O papel da noiva é esse, né? A noiva que eu digo é a igreja. O papel da noiva é acolher a todos. Levar a renúncia, a reconhecer Jesus e dar uma nova vida, né? E começa pela vida interior. Porque Pra Jesus depois... veio justamente por isso, Exatamente. Para os feridos, para os pecadores, não veio para quem já era dele. Exatamente. Tanto que quando ele foi morto ali, estava sendo crucificado, ao lado dele tinha um ladrão. Ele não perguntou o que ele tinha feito. Sim. Ele só perguntou, se ele queria estar junto com ele no reino. Ele perdoou. Ele não perguntou assim, você fez isso, isso. Não. Meu Deus, que ato maior de amor que esse? Você está morrendo e ainda você salvar alguém do teu lado, sem perguntar o que essa pessoa fez de certo ou errado. Porque a salvação, ela não é pelas nossas obras, ela é Não. pela graça e amor e misericórdia do Senhor. Sim. Basta que a gente creia, que a gente aceite Ele, né? Reconheça Ele como o único e suficiente Salvador, mas não é por aquilo que eu fiz, não é pela minha obra, né? É pela graça. É isso. E daí continuei, né? A frequentar a igreja. Até que
Ah, o batismo? Eu fui convidado a participar de um evento da igreja. Ah, Da na conferência, conferência. é verdade. E na conferência, vocês já estavam batizadas e eu não. Eu sequer tinha aceito Jesus, porque eu ainda cheio dos preconceitos. E era um dia inteiro. Meu Senhor, um dia inteiro para Era um manhã, ateu. tarde e noite. Um ateu num lugar que, tipo, só falava da palavra de Deus. A presença cheia Mas a do presença do Espírito Sim. Santo tava berrando lá, né? Sim. Gente, a gente colocou o pé, a gente já sentiu aquele mover. Não é... As pessoas podem falar o que for, mas quem chega num lugar cheio da presença de Deus, sente. derrama, Da né? mesma Tem forma como, que você né? chega num lugar, você fala assim, nossa, que lugar que tá pesado, tá ruim. A gente tem esse sentido, às vezes, de você chegar num lugar e falar, meu Deus, aqui não tá legal. Mas também, quando você chega num lugar que tá repleto da presença de Deus, você gente sente a diferença. Eu não entendia nada disso que elas falaram, mas eu sentia que era um ambiente diferente. Eu não me sentia mal, tava bem. Tava Você bem. lembra? Eu falei, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar, tá louco um dia inteiro. Aí foi lá. Mas já, acho que de manhã. Mas você Começava de lembra? manhã, não começava de manhã? Sim, e você lembra quando a gente chegou, tinha eu lembro disso, tinha uma garrafinha de água no lugar pra gente esperando, um coraçãozinho de pirulito e um versículo. E no que você sentou, o versículo falou no teu coração e você já ficou emocionado com aquilo. Primeiro que eu lembro que você falou, nossa, o lugar tão cheio, mas preocupado em receber a gente bem com a água pra ministração, com o coração ali, o pirulito, né? E mais o versículo bíblico que veio e encaixou assim no coração, que foi... E ali começou o movimento. E aí nesse dia teve o apelo, não teve? Uma enxaqueca, uma dor de cabeça. Eu achei que não ia aguentar. É os levantes do inimigo, né? Aí eu falei, eu não vou ir, eu vou pra casa, não vou ficar, tá louco, uma dor de cabeça. Aí reclamava, né, porque eu reclamo pra caramba. Fazer o quê? Aí barulho, alto. Falei, não, isso aqui não é pra mim. Isso aqui não é pra mim. Falei, tá louco, eu vou embora. Tava quase pra desistir. E foi aos trancos e barrancos. Até que na última ministração de uma pessoa extremamente famosa e muito questionada sobre o que ele faz. Bom, ele é muito famoso, né? Então as críticas vêm. Eu fui tocado. E ele olhou pra você aquele dia, né? Você foi pra frente do altar e quando ele falou, quem aceita Jesus vem. E eu lembro que ele olhou pra você e o olhar dele de amor foi o que derreteu teu coração. Sim, eu lembro que você me falou disso. Se cruzaram, ele deu um sorriso pra você, né? Deu. Era o Senhor, né? Nossa, eu consigo... Deus vendo ele na assim, multidão, ó, né? Filho, venha. Meu Sabe? Senhor. Meu Deus, Eu olha, eu tô toda recebo. arrepiada. Entre todos os seus defeitos, todos os seus preconceitos, vem. Eu tô de braço aberto. E ele sempre iniciou. esteve contigo, né? Como tu falou antes, ele nunca... Nossa, Deus, ele é tão maravilhoso porque... O que o Vitor falou, né? Quantos livramentos o Senhor deu pra ele. Muitos. Ele sempre teve o ouvido Sempre sensível ao esteve. Senhor. Sempre. E o Senhor sempre esteve ao lado dele. Mas eu imagino que Deus tinha o tempo dele, sabe? Sim. O tempo de dizer, agora você vem. Precisava tirar. E ali no meio da multidão... Precisou de 40 anos, fazer o quê? Nossa, era muita gente. Era uma conferência bem grande. 2.500 pessoas, se eu não me engano, né? Lotou. Foi Mas é maravilhoso. E ali aí eu que tá, sentei. o Senhor te encontrou no meio da multidão. É. Não importa onde a gente esteja, o Senhor, ele nos encontra. Desde que a gente esteja... Ai, me fez lembrar aquela cena do The Com o coração Chosen. aberto. Abre o Quando coração. Jesus olha pra Mateus, lembra? E Mateus olha pra ele, Jesus para assim e fica olhando pra ele. E aí ele fala, nossa, ele me viu, né? Mateus, que era cobrador de impostos, odiado por todos. Todo mundo xingava e queria o mal Jesus dele. vai, aí ele para e olha... nos olhos, né? assim, ó. Aham. Foi assim E contigo. é assim. Jesus te encontrou lá no meio. E Mas aí o tu que você sentiu? sentiu aqui dentro? A gente quer entender o que você sentiu e falou, não, essa presença existe. Porque eu lembro uma vez, eu vou falar isso, daí vamos ver se ele complementa. Eu lembro uma vez que eu falei, você já sentiu o Espírito Santo? A gente tava conversando e eu achei muito legal isso, porque foi um aprendizado pra mim também. Ele falou, não. Eu falei, como assim? Às vezes eu olho, tipo, na verdade, quando a gente tá no culto, eu não vou lá e eu não fico olhando quem tá cantando, eu não fico olhando pro telão, eu me entrego.
É o momento daquelas pessoas que estão sendo usadas por Deus ministrar um louvor e eu, junto com eles, entregar um louvor ao Senhor. Então eu percebo que se eu fico olhando muito, eu me encanto muito com aquilo e eu me desconecto do Senhor. Tira o foco. Eu tiro totalmente foco. Então eu olho e se eu sei o louvor, eu canto, eu me entrego. Mas às vezes você abre o olho, você olha pro lado. E eu lembro que um dia eu olhei e ele tava chorando. E eu perguntei, fofo, por que você... Como é que você sente o Espírito Santo dele? Eu não sinto, não sei. Eu falei, mas como que você imagina dele? Ele me deu uma história assim, como se fosse uma história de Hollywood, assim. Espírito Santo chegando num cavalo branco, pousando sobre a igreja. Era uma coisa bastante... Como é que eu vou dizer? Cinematográfico. Exatamente, assim. Eu falei, mas não é nada disso. É muito mais simples. Quer ver? Aí eu falei pra ele. É quando você tá ali, você sente aquele calor gostoso, quando você sente aquela presença que preenche teu ser, que você tá ali louvando, você quer louvar mais, que você quer aprender mais, você quer sentir mais, é aquilo que te motiva, que te levanta, que te quer que você vá à frente. Aí ele olhou pra mim e falou assim, então eu já senti o Espírito Santo. E na verdade, a voz que sempre te orientou já era o Espírito Santo. Uhum. Sim, eu tenho bastante dificuldade com sentimentos e sou péssimo em interpretar eles. É o calorzinho. Uhum. É o calorzinho. Pra mim, pelo menos, apresenta assim. Uhum. E eu tive uma experiência há poucos dias. Eu sinto um calorzinho no coração. Isso, um quente aqui, ó. Né? Uma presença aqui. Exato. E sei quando ele tá falando comigo, porque é sempre no mesmo lugar. Sempre no lado direito, acima de mim. Uhum. Lógico que, né? Não com os olhos abertos. Com a presença dele, eu sinto com os olhos fechados. Não vejo, sinto, né? E quando aquela voz fala comigo, pode confiar. Uhum. Aquela falou comigo, pode ouvir. Eu acho que é uma forma que a gente tem de sentir. Eu acho que cada pessoa sente Deus de uma maneira, né? A gente tá falando a nossa, mas pode ser que você sinta de uma forma, o Joaquim sinta de outro. Mas eu vivi muita experiência, inclusive um dia com a Lívia. A Lívia tem 4 anos, a nossa filha mais nova. E nós estávamos na escola dela, estava somente eu e ela, e eu coloquei um louvor e comecei a buscar o Senhor, e ela encostou em mim, assim, sabe? E aí eu comecei a louvar e ela se entregou também, ela não me atrapalhou e ela ficou, e quando eu terminei de fazer a oração, acho que deve ter dado uns 20 minutos, assim, porque ela fala que eu oro muito. E aí ela olhou pra mim e falou assim, mãe, esse quentinho gostoso que veio no meu coração e em cima de mim, é o quê? Aí eu falei, isso é a presença de Deus. E ela disse, nossa, é a coisa mais gostosa do mundo. E assim, ó. Então, quando minhas filhas me perguntam como é para sentir Deus, eu digo o que eu sinto. Uhum. E Deus confirmou através da vida dela e confirma através da sua, né? Uhum. E talvez você que tá do outro lado também é assim que você sente a presença de Deus, né? Sim. Eu sinto. Eu e o Joaquim, ele é igual. Quando o Joaquim tá escutando algum louvor que ele começa a sentir a presença, ele enche o olhinho de água assim, daí ele fala, esse louvor me emociona. Amado. Que eu começo a chorar, eu não aguento. Eu também. Eu choro assim. É um choro que não tem controle. É algo gostoso assim, mas é algo que a gente não consegue controlar, né? Não. Foi a última oração que a gente fez lá em casa, inclusive, que nós estávamos juntos e eu falei, ele falou assim pra mim, você tem que avisar com antecedência que tem que orar. E eu tava num curso e o Espírito Santo falou, fala pra ele que você vai orar de noite. Eu falei, tá bom, mandei mensagem no meio do curso pra ele. Não precisava ser tão cedo. Aí de noite, a gente encaminhou todas as meninas pro sono e tal, e eu falei, vamos orar, vamos. Nossa, a presença de Deus foi tão forte, mas tão forte dentro do nosso quarto, que eu falei pra ele, eu não conseguia orar, assim, eu não conseguia falar, eu fiquei num estado assim que eu falei, Senhor, se eu não conseguir não falar nada, que o Senhor só receba o meu amor, assim, porque foi muito forte. E também, assim, o poder que tem a oração de um casal, né? Uhum. Meu Deus, assim, o Senhor move o céu, sabe? A presença dele vem com tudo, assim, sobre a gente, porque é muito forte a presença, não tem como explicar, assim. Mas tem que abrir o seu coração. O segredo é abrir o coração, né? Abrir o coração. Se você não abrir o coração, você não recebe. Ele toca, ele bate na tua porta, mas você tem que deixar ele entrar. Uhum. Ele bate todo dia. Uhum. Ele bate todo dia. Se fala, né? Ele bate na porta, ele não arromba. Quem abre ele tá ali, ó. Deus, né? Posso entrar? Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. E amanhã ele tá ali, ó. E ele vai continuar batendo. Ele vai ser insistente, mas ele não vai arrombar mesmo.
O único que tem poder para fazer isso é o outro lado. Mas eu senti muita diferença, assim, foi agora, semana passada, que eu fui no encontro com Deus. E eu achava que já minhas feridas já estavam todas curadas, tratadas, e descobri que não. Tinha ainda muita coisa a ser liberado. E em várias ministrações, era um fim de semana todo, né? Eu e ele comigo. E nas ministrações tinham sobre oração e eu consegui aprender a deixar meu coração mais aberto, porque mesmo assim, apesar de ter já um ano de conversão, eu sou uma pessoa extremamente fechada. Meu coração, ele não é aberto o tempo inteiro. Eu ainda tenho essa dificuldade de deixar ele aberto e receber tudo que eu preciso. E essa semana você viu a diferença já que deu nas orações. Meu Deus, gente. No peso da casa, você não sabe. Meu Deus, gente. Eu falava pra ele. A energia nossa, como facilita e dificulta o andar de tudo. Então, estar com ele torna tudo muito mais leve. Muito mais leve. Os problemas continuam, tá? Mas a gente encara ele com fé. Diferente, A gente né? sabe que ele vai fazer com por outros nós. olhos. E é isso aí. De outra forma, e crer nele facilita muito. Meu Deus. A E você tem nossa vivido um momento existência. muito bom com ele, né? Porque eu digo que muitas vezes você ora e ele já vem com a resposta e com a solução. A Luana interpreta elas bem mais fácil do que eu. Eu, às vezes, tô lá ainda, assim, né? E não- Já veio a resposta e eu tô lá olhando pro lado ainda. É engraçado. É a intimidade, É a e o intimidade. Senhor se revela de formas diferentes, né? A gente tem algumas pessoas que falam, e se tu começar a prestar atenção, na Bíblia também, né? O homem tinha que ir buscar Deus, né? Tinha que sair para o monte, ele saía para ir ao encontro. E com as mulheres, ele vinha ao encontro, né? Pode ver na própria série, né, do The Chosen, que aparece em algumas situações, os homens estão sempre correndo para lá e para cá com Jesus, né? E com as mulheres é ele que vai ao encontro delas. Verdade. Então é diferente as formas de lidar, porque o homem é o sacerdote, tem que ter um mover diferente, né? E a mulher já tem um pouquinho mais, né? Pai, né? Então, Vem aqui, filhinha. Jesus, me dá um abraço. Tô precisando tanto hoje. Eu tenho muito mais a correr atrás, porque afinal de contas, por 40 anos eu não sabia de nada. Então, tô pegando o jeito. Tô pegando o jeito de ser sacerdote. eu ainda não tô O acostumado. Senhor vai mostrando. Mas é que a gente aprende, eu digo assim, você conhecer a Deus e a própria conversão não é uma coisa que acontece de forma mágica, a gente tem que tirar isso da cabeça. Não. É um processo, No meio desse processo ainda você pode ter alguns tombos, né? Mas o Senhor vai te levantar, você tem que entender que o Deus da tua vida, Ele não te deixa, Ele não te abandona. E é um processo. Todos os dias você tem a oportunidade de viver a tua fé ou de abandonar. E eu não quero te dizer nada, hein, irmão, mas os pecados ficam mais pesados depois, porque depois que a gente se converte, A gente pensa muito no que continuar Ele fez na pecando é um cruz. problema. E isso não nos torna santos. Não é um processo de santificação. É um processo de conversão, é um processo de crer nele e os pecados têm outro peso. É que quando a gente não conhece, né, durante esses teus 40 anos ali, o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância, né? Então, aquilo que a gente fez antes de conhecer o Senhor, Ele não leva em consideração. Ele não vai te dar um peso sobre aquilo. Agora, a partir do momento que tu conhece, que tu tem o entendimento e você volta a fazer, aí é outra história. Porque aí sim vai vir uma cobrança, vai vir né? Mas Sim. como assim? Se tu sabe que fazer isso é pecado, por que é que você está fazendo? E vem o Espírito Santo, que é o nosso intercessor, né? O nosso consolador, que Ele que nos direciona, né? Busque ajuda. convence do pecado, né? Busque ajuda, busque na Bíblia, busque em outras pessoas que têm mais conhecimento que você. E se Mas- se tem dificuldade em algum, por exemplo, algum pecado é muito difícil, a gente falava sobre isso semana passada, né, Rai? Que muitas vezes há uma linha bem fininha entre o pecado e o que você cometia, que é tão difícil. Então você tem que entender até onde você consegue ir e aonde você não pode ultrapassar. Se eu chegar aqui de volta, eu vou cair. Então você nem chega ali perto e tenta desviar. A gente falava sobre isso ontem, lembra? No carro? Sim. Então, eu acho que a gente vive numa constante luta, né, de
contra nós mesmos. É Sim, a carne somos e o carne. espírito, né? É a carne e o Somos espírito. carne, somos extremamente falhos. Então, é um processo, mas você não pode ficar parado pelo fato de ser carne. Exato. Não, é Não isso pode aí, só simplesmente aceitar. Tem que se mover ao Senhor. Não pode ficar na comodidade de sou pecador. O fato de você ser convertido não quer dizer que você vai ser salvo. Verdade. A gente tem algumas pessoas próximas, né, do círculo ali da igreja que a gente serve. Uma vez eu escutei uma delas falar assim, que o marido dela tinha faleceu, né, e ela falou assim, eu sei que ele tá na glória agora. Ela disse, eu tenho que lutar pra eu não perder a minha salvação até o dia que o Senhor me chama. Pois é. E eu falei, caraca, e é sobre isso, né? A gente tem todos os dias essa briga, essa luta, até a gente entender que não, se eu for por esse caminho, aqui tem coisas que me deixam na tentação, né? Então eu vou pra cá. Não, se eu continuar minha amizade com a Luana, ela vai me tentar a pecar porque ela não tá convertida Obrigada, Luana, até ainda. aqui, tchau. Ó, sinto muito, mas Deus te abençoe. Te converta, depois a gente volta a ser amigas, Sim, né? mas as amizades não convêm mais. Muitas amizades não convêm mais. É incompatível. Aí a gente ia Então, perguntar sobre isso, né? precisa buscar pessoas que caminham lado a lado com você. Você pode tentar resgatar elas, mas infelizmente tu não pode entrar no coração da pessoa e falar, abre ele para Jesus. E eu fico triste, porque algumas pessoas não vão conseguir encontrar esse amor. Eu fico. E vou fazer o quê? Mas e agora sou eu que lido com o preconceito dos outros. Vou fazer o quê? Eu trato a pessoa da mesma forma, com o mesmo amor que eu sempre tratei, porque eu nunca tratei mal. Tirava sarro, assim, isso eu tirava, né? Que vergonha. Mas fazer o quê? Me arrependo. E já foi perdoado, né? A partir do momento que ele falou que aceitou Jesus, E já é um foi perdoado. processo natural, você se afasta das pessoas que não caminham com você e passa a partilhar a sua vida com pessoas que têm o mesmo propósito. Mas Deus traz pra perto essas pessoas, né? Traz. É incrível, Deus, é como se Deus fizesse um imã assim. É natural. As pessoas que estavam na nossa vida e muitas se afastaram, assim, são pessoas que eu ainda amo muito, que eu tenho uma consideração muito grande. Sim. E eu oro muito por elas para que Deus encontre elas. Mas como assim nós não somos mais compatíveis, digamos, nem das mesmas atitudes e nem da mesma vida, Deus mesmo preparou para que tanto eles saíssem da nossa vida, como a gente se afastasse também da vida deles. Não é por uma questão de julgamento, né? Não é esse o lugar, mas é uma questão de separar, sabe? Para que ambos os lados não se corrompam, né? Ambos os lados não, né? Na verdade, a gente não se corrompa, né? Porque é muito fácil você se corromper. Mas né? mesmo amizades cristãs, né? Lembra que no nosso podcast, se vocês voltarem uns vídeos atrás, tem um podcast que a gente falou sobre amizade, né? E que às vezes Deus usa ali uma pessoa, uma amiga tua que talvez já era convertida e você não, para te apresentar para Jesus, depois o Senhor tira ela do teu caminho, porque Ele vê que talvez de alguma forma a gente não vê o futuro, né? Ele vê. Então que em algum momento ela iria fazer algo que talvez te afastaria do Senhor, né? É isso aí. E o que mudou, Vitor, em relação às pessoas, da convivência, o trabalho, os relacionamentos, depois que tu se converteu, assim? O que tu percebe que o Senhor já tem te mostrado? Tu falou que algumas amizades Ele já afastou, que hoje você é motivo de piada como você fazia antigamente. Sim. Né? Isso acontece, né? Acontece porque pessoas precisam de ajuda, só que elas não conseguem ter essa percepção. Elas ficam tristes. Nossa, me lembrou de Paulo agora. Porque quando Jesus encontrou Paulo ali, que ele se converteu, quando Ananias foi até ele, enfim, e Deus fala, né, que ele iria passar pelas mesmas situações que ele fazia as outras pessoas passarem quando ele era perseguidor. Então ele foi muito perseguido depois que ele se converteu e que ele falava sobre Jesus, né? Então muitas vezes o Senhor vai fazer a gente passar pra gente sentir, né, aquilo que a gente fazia antes, né? Sim, é verdade. Vitor, como é que então a tua conversão ela impactou os teus relacionamentos? O que tu percebe assim que depois que tu se converteu ficou melhor em relação aos relacionamentos pessoais? Bom, meus relacionamentos entre amigos
Acabou que várias amizades foram substituídas por estar agora mais presente no ambiente cristão. Você acaba se aproximando mais dessas pessoas e convivendo com elas, porque é uma outra organização, é uma outra agenda e coisas do mundo, muitas coisas do mundo não são proibidas, mas não cabem mais a nós. Então, eu sou aquela pessoa que tenta caminhar para o lado mais leve e menos problemático possível. Então, eu não busco briga, não busco confusão, fujo de todas se for possível. E então, tenho caminhado mais ao lado das pessoas que caminham com Deus. E com relação à família, daí ela pode falar pra mim, né? Muito melhor. Não, o homem. Não, é verdade, assim, agora eu vou falar, assim, nesse tempo que a gente tem de relacionamento, eu tinha muita dificuldade de me relacionar com o Vitor no sentido dele ser muito pensou, falou. Pum! Mas ele não pensou, falou, pensei, falei pra você. Nossa, tipo, e eu, então assim, eu vejo que Deus trabalhou muito isso nele. Porque assim, ele continua sendo uma pessoa sincera e eu creio que isso é da tua personalidade, do teu ser, do Vitor, ser assim. Mas eu percebo que ele já tem uma forma diferente de falar com as meninas, assim, sempre foi um pai muito bom também. Por isso que eu digo, você sempre foi uma pessoa muito boa, mas Deus melhorou aquilo que você já tinha. Sempre foi um pai, meu Deus, assim, ó, eu digo que a minha maternidade não foi pesada porque foi 50-50. Eu tive sempre a ajuda dele em tudo, assim. De quando eu tive a Lívia, tanto a Lívia quanto a Mel, quem cuidou dos meus pontos foi ele. Ele me dava banho. Assim, eu tive ajuda, por exemplo, eu lembro, eu queria até achar esse vídeo, mas eu não sei onde tá. Quando eu ganhei a Lívia, eu tava dando mamar pra ela, ele tava com fome, ele foi lá, ele pegou comida, ele deu na minha boca enquanto eu amamentava a Lívia. Então, pra mim, assim, essas coisas são coisas que talvez pra ele foi tão natural, mas pra mim foi tão grandioso. Eu nem lembro. Tá vendo? É que não é uma obrigação, a gente faz por prazer. Então, é que a gente é muito parceiro Então, é mesmo. tão natural que não me marca da forma que te marcou. Sim, mas pra mim foi muito grandioso. Talvez pra você foi um ato, né? Pra mim foi uma memória, né? Se criou uma memória. Então eu vejo que Jesus trabalhou muito nele, assim. E esse final de semana que você teve no Conto com Deus, meu Deus. Perguntaram pra mim assim, você recebeu um outro homem? Sim. Um outro homem alegre, um outro homem mais entendendo quem ele é em Deus. Um homem que sabe que pode errar, pode pecar, mas que o Senhor vai levantar e vai ter o amor dele ali por perto. Então eu digo assim, eu particularmente dizendo, e eu digo pelas meninas, porque eu ouvi até a Melissa falando sobre isso. A Melissa dizendo, nossa mãe, o pai tá tão diferente, né? E tanto que quando ela recebeu você no domingo, ela tava muito emocionada. E ela não é de chorar assim, não. Mas no domingo ela tava emocionadíssima, assim. Então o Senhor moveu dentro dela. E eu digo que Jesus, ele vem com tantas coisas boas, mas uma das melhores coisas que ele vem é para aprimorar aquilo que a pessoa tem de bom, deixar ainda melhor, sabe? Então, Deus é muito misericordioso mesmo. Eu posso dizer que você mudou, meu Deus, muito, 100%. Assim. E continua melhorando. Amém. Nossa, O daí... Senhor vai movendo, né? Vitor, deixa um recado para os nossos irmãos que estão aí, que ainda não se converteram. Pois irmão. Que ainda talvez sejam ateus. Antes de tu deixar, eu quero ler, porque todos os nossos vídeos a gente sempre traz a palavra, né? Para vocês entenderem que não é algo nosso, é algo que o Senhor move em nós. E na palavra não fala a palavra ateu em si, mas traz o significado dela, né? Lá em Salmos 10, no versículo 4, fala assim: em sua soberba, o perverso não investiga. Tudo o que ele pensa é que Deus não existe. Isso aí. Você não é mais assim, né? Glória a Deus. Se tu pudesse deixar um recado para as pessoas que estão na dúvida, que ainda não conhecem Jesus, que talvez como você antigamente também não acreditam que ele existe, né? O processo, cada pessoa leva o seu tempo.
E não são todos da mesma forma. Pode ser que você venha conhecer Jesus na dor, na glória, ou antes de morrer, de felicidade, antes de morrer. Ou quem sabe você morra e sequer tenha a oportunidade de conhecer Ele. A gente não sabe quanto tempo vai estar aqui. A gente pode morrer hoje, pode morrer amanhã, pode levar 50 anos para falecer. Abra seu coração. Permita que Ele entre. Que você vai ver o mover. Amém. 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 E entenda que Deus, ele não é um Deus distante. Não. Ele é um Deus próximo, ele é um Deus presente. Ele é um Deus que se importa com você, sim, independente de como você estiver. Você pode estar no meio da lama, no meio do pecado, sendo a pior pessoa do mundo aos teus olhos. Mas é com você mesmo que Deus se importa. A palavra fala: vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados. Não importa como você está. Deus quer o teu coração. Que você, como o Vitor falou, abra o seu coração para que Jesus entre. Para que você permita conhecer esse Deus verdadeiramente. É o Deus que está escondido lá em cima no céu, numa caixinha. É um Deus que é presente, é um Deus que se importa. Busque Ele e Ele vai encontrar você. Ele já vê você. Quem não está vendo, Ele é você. É verdade. Fortíssimo. E nós queremos agradecer, Vitor, a Imagina. tua participação. É uma satisfação. Ter contado um pouquinho do seu testemunho. Nós cremos no poder do Espírito Santo, no poder de Deus, e com certeza você que está vendo esse vídeo foi impactado, porque a gente foi, né? A Luana é a esposa, ela viveu tudo isso dia após dia com ele, e o impacto ainda é grande, né? Quando a gente ouve a história, a conversão, o processo, eu acompanhei, né? Vocês também, então Sim. a gente vê o agir de Deus, isso é muito gratificante. Então, se você foi impactado com esse vídeo, se ele tocou você de alguma forma, deixe seu comentário, compartilhe com aquela pessoa que você gostaria que conhecesse Jesus e que ela ainda está, como o Vitor estava, com uma muralha no coração, para que ela possa ser tocada pelo Espírito Santo também. Se inscreva no canal, não esqueça de deixar seu like também e lembre-se que todo sábado às 10 horas nós temos um podcast novinho para vocês. Amém. Deus abençoe. Beijo. Beijão. Deus abençoe.